Olá, muito boa tarde. Hoje voltamos a estar aqui reunidos para o estudo do livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Peço desculpa que estou aqui a acertar a câmara, que não estava muito certa. Mas hoje vamos para o episódio 50. O penúltimo episódio, o penúltimo capítulo, melhor dizendo, deste livro maravilhoso, ditado pelo espírito André Luís a Francisco Cândido Xavier. Mas antes de iniciarmos propriamente o estudo, quero pedir ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais e também ao nosso Mestre Jesus, para que este momento seja de paz, de amor e discernimento, para a compreensão deste capítulo que é extremamente importante para os nossos ensinamentos, para nós que estamos aqui na Terra. Obrigado e que assim seja. Que assim seja para todos, que tudo corra maravilhosamente bem. Pois então, meus amigos, antes de propriamente iniciarmos este capítulo 50, que se chama A Desencarnação de Fernando, eu quero fazer um pequeno apontamento do que se passou no capítulo 49. Neste capítulo 49 foi muito interessante nós podermos analisar, e foi interessante, da forma como analisamos a desencarnação com os olhos de Aniceto e com os olhos de André Luís. O que aqui chegamos foi que vimos que o corpo físico é um mundo completamente dentro de outros mundos. Um planeta que acolhe milhares e milhares de outras vidas em constantes ligações, em constantes, como é dizer, trânsitos de um lado para o outro, com interesses, etc, etc. Como em qualquer outro lugar, esses seres microscópicos, foi falado no capítulo anterior, lutam incessantemente para controlarem esse mundo que é um mundo de carne, um mundo de fluidos, um mundo de ossos, como se diz. Neste caso, que André Luís observa que a multidão desordenada das bactérias, dos bacilos, dos vírus, como que numa guerra civil de desencarne, tomam conta de todos os membros, invadem e assaltam órgãos vitais e inviabilizam o funcionamento normal dos locais, que destroem, alimentando-se dos restos, assaltando os últimos recursos de harmónios e de energias. Muitos anos mal vividos garantiram a este espírito que a desencarnação, este espírito que está em desencarnação, neste capítulo 49, e vamos continuar agora, a responsabilidade pagando balbúrdia que aconteceu nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias, no reino carnal do seu corpo. Verificamos que para este mundo corporal, mundo orgânico, ainda que a desencarnação, a mente, é como um Deus particular do planeta corpo. É a mente a ativar. A mente, digamos, a mente aqui é a mente que possui a capacidade de intervir por meio do cérebro e ativar ou desativar elementos vitais para o funcionamento organizado do corpo. Por meio do cérebro, como conseguimos entender no capítulo 49, atua constantemente ordenando ações, distribuindo luzes, acréscimo de energia ou, se mal conduzida, de venenos para a vida, infinitesimais, as quais presido. E então, vamos iniciar o nosso capítulo 50, a desencarnação de Fernando. Para a semana, nós iremos acabar o estudo do livro Os Mensageiros, com o último capítulo.
um capítulo extremamente interessante que todos vós, se quiserem, poderão assistir aqui neste canal. Então vamos começar com o texto do capítulo 40, com o 50, perdão. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. A minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira um mentor amigo. Ao contacto do seu elevado potencial magnético, centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, a minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas o haviam dispensado a usual saudação se aproximavam do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais energética. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, ajude-se a retirar o meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão. Acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações do sofrimento físico, como esteve ligado, no curso da existência, às satisfações do corpo. E aqui vou parar o nosso texto, porque é extremamente interessante que a doutrina espírita nos fala abertamente do momento da morte, assunto que outras religiões não falam. O fenómeno da morte é visto sob múltiplas formas, dependendo da crença ou da descrença também, ou da certeza que cada criatura humana constrói para si mesmo. Vale dizer que o materialista, o espiritualista e o espiritista têm concepções muito diferentes sobre a vida e sobre a morte. Para o materialista, como sabemos, para aquele chamado materialismo puro, para quem a vida está inteiramente voltada aos bens, aos gozos materiais, o corpo físico enquanto vivo representa tudo. Morto o corpo, tudo se dissolve no nada. Os espiritualistas em geral admitem a existência de algo além da expressão física, a alma, que destrói após a morte. A destinação da alma para as correntes espiritualistas varia de muito de conformidade com as suas doutrinas. A doutrina espírita, essa bênção da espiritualidade superior em favor de toda a humanidade, o Consolador prometido e enviado por Cristo de Deus, veio clarear a tormentosa questão da vida, da morte, da existência e da sobrevivência do espírito. Para a doutrina espírita, como nós sabemos, o que denomina a morte o problema maior que tem ocupado o pensamento humano em todos os tempos, faz parte das leis naturais, ou divinas, assim como o próprio nascimento. No Livro dos Espíritos, na questão 961, o sentimento que domina no momento da morte depende da conduta e das crenças de cada um. A dúvida atua nos céticos endurecidos,
O temor assola os culpados e a esperança envolve os homens de bem, variando conforme a consciência. Pois aqueles que têm dúvida, aqueles que negam a espiritualidade, tendem a sentir dúvida, a sentir incerteza, pois reconhecem a continuidade da vida quando esperam do nada. O temor são aqueles culpados. Aquele que agiu completamente sobre as leis divinas sente medo da responsabilidade futura. E a esperança, os homens bem. Indivíduos que cultivaram, perdão, na sua vida o bem, o amor, a fé, sentem esperança, encarando a morte como um retorno à pátria espiritual. Portanto, não há um único sentimento universal, mas sim um reflexo da vida de cada um. Sem esperança, com a esperança sendo o destino de quem viveu retamente, segundo a obra de Allan Kardec. É interessante nesta parte do texto que Aniceto, ao colocar a mão na testa de André Luiz, permitiu-lhe ter como que um raio-x no corpo, uma visão raio-x no corpo de Fernando. E aqui temos como que André Luiz funcionando como um médio. Nesta primeira leitura deste capítulo, temos a mãe de Fernando a solicitar a Aniceto que o auxilie na desencarnação. Para nós, e para termos conhecimento do Espiritismo, o Espiritismo nos trouxe o conhecimento de que se tivermos as sensações materialistas descontroladas de vícios, de má alimentação, drogas, álcool, sensações de raiva, maldade entre os outros do mal, teremos uma desencarnação muito complicada. O que acontece com este irmão, com este espírito, Fernando? Ou seja, a fixação sim, nas sensações físicas e satisfações corporais durante o processo da morte advém do apego que o espírito tem à matéria, gerando sofrimentos morais, e a sensação de continuidade das dores físicas é o que acontece. O espírito, preso às vibrações densas, experimenta a dor moral, resultante da falta do desapego e do acumulado de sensações indevidas. Os sofrimentos físicos vividos durante a existência estão diretamente relacionados às ações e comportamentos, ou seja, a colheita de cada um. A consciência das escolhas erradas que causaram sofrimento moral e físico gera um estado de aflição, com um espírito sentindo a necessidade de reparar as suas faltas. Mas, neste momento da morte, sem capacidade para as fazer. E então, vamos continuar o nosso texto. Aniceto concordou com o que a irmã disse, acrescentando: notam-se de facto grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida obedecendo mais ao instinto do que à razão. Observam-se no mundo celular gestos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-los a desenvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obséquio que tardiu a genitora aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Pergunta o Aniceto, compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Aqui vou parar, porque há aqui uma frase que eu achei extremamente importante de Aniceto. Notam-se de facto grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Esta frase de Aniceto para a mãe de Fernando é uma frase extremamente interessante, pois Aniceto diz que pode ajudar Fernando a desligar-se do corpo físico, mas não o pode livrar dos sofrimentos que advêm dessa separação. Como já mencionei, esses sofrimentos são o resultado
da sua conduta na sua encarnação, na sua vida passada. A má conduta numa encarnação refere-se ao mau uso do livre-arbítrio durante a vida física, resultando em ações contrárias às leis morais e espirituais, o que gera o débito. Resumindo, o desequilibrado, ou seja, o corpo desequilibrado, corpo, o espírito, perdão, fazendo de outra forma, desequilibrado o espírito, corpo desequilibrado, e equilibrado o espírito, corpo equilibrado, e também sadio. E vamos então voltar ao nosso texto. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: Desejaria sacrificar-me ainda um pouco por o meu desventurado Fernando, mas apenas obtive a permissão de socorrê-lo nos últimos instantes da vida. Os meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa de reconsiderar o passado, identificar os valores que, infelizmente, desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno e que, no respeito a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. A essa altura do diálogo interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali, informando atencioso. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna, que tenho instruções para conduzi-lo a um lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona de vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situado em regiões baixas. Aqui vou parar porque acho que aqui está uma coisa interessante. Ou seja, mesmo com a ajuda no desligar do corpo físico de Fernando, a Aniceto tem instruções para reconduzi-lo a uma casa de socorro, protegendo de poder ter más influências que o poderiam prejudicar ainda mais do que ele está. Nesta casa de socorro, como diz Aniceto, poderá colher o melhor proveito do sofrimento que vai estar a ter, onde terá ajuda para poder encará-lo com resignação, fé, com compreensão de sua função evolutiva, transformando a dor em instrumento de aprendizado e equitação de débitos passados. Em vez da revolta, a dor deve gerar autoconhecimento, deve gerar humildade e renovação moral, agindo como que uma alavanca para a evolução, mas não como castigo. Conforme está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, bem-aventurados, os aflitos. Refere-se à oportunidade de, através da dor, de acelerar a evolução, suportando-a pacientemente na Terra para evitar séculos de sofrimentos futuros. Uma coisa também interessante nesta parte do texto é que a mãe de Fernando diz a Aniceto que tinha autorização somente para o acompanhar no momento do desligamento do corpo e não de o transportar para algum lugar. Depois posso aqui mencionar um merecimento de Fernando. Foi um espírito que não ganhou merecimentos na sua encarnação, pois teve uma vida desmerecida.
A lei do merecimento, perdão, no espiritismo, determina que tudo na vida atual e espiritual é reflexo justo e matemático das ações, intenções e escolha do espírito ao longo das múltiplas existências. Baseada na justiça divina, o merecimento não é sorte, mas uma construção individual, onde o bem e o amor praticados geram experiências positivas, enquanto o aprendizado se dá para a reeducação e transformação interior. Então, quais são os principais pontos deste merecimento para o Espiritismo? Ninguém merece mais que ninguém, mas o mérito é construído por cada um. A vida atual reflete os esforços dos conhecimentos de encarnações anteriores. A evolução é fruto das escolhas das ações. E ações como o comportamento, como o trabalho, como o amor, praticadas pelo próprio espírito. A dor, muitas vezes, é um instrumento de redenção. Mas o verdadeiro mérito é alcançado através da transformação interior e da mudança moral. A lei mostra, perdão, que o indivíduo é com que o artifício da sua própria felicidade ou do seu próprio futuro. E vamos continuar com o nosso texto. Já sei, murmurou Aniceto em grave entono. Trata-se de medida muito acertada. Em seguida acentuou, como quem não tinha tempo a perder: a aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De facto, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao inferno, quase morto. E aqui vou parar porque acho que é interessante esta parte. Para além da dificuldade de desencarnar de Fernando, os seus familiares estavam orando para que ele não desencarnasse. Onde Aniceto disse: a aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação, aumentando o sofrimento. E uma rede de fios cinzentos fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao inferno, quase morto. Escreveu, perdão, André Luís. Esta frase, ela descreve os laços fluídicos de aflição e apegos que unem os familiares encarnados a um ente querido, neste caso, a um ente querido moribundo. Esses fios cinzentos e fracamente iluminados representam as cargas magnéticas de angústia que dificultam o processo de desencarnação. Essa chamada rede é constituída de energias densas, típicas de emoções intensas, como o medo da perda, que ligam o plano físico ao espírito que está em agonia. E vamos continuar o nosso texto. Achei importante dizer isto. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para desenvolver o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças, emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à sua família. E aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que o nosso mentor esperava, secundando pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes o moribundo. Melhoraram os prognósticos. A pulsação inexplicavelmente está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiravam aliviadas. Dona Amanda dirigiu-se ao assistente, dirigiu-se o assistente à esposa do moribundo. Convém que vá repousar.
levando as suas cunhadas. O Sr. Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando, o Sr. Januário e eu. As senhoras e mais dois cavalheiros, que se prontificaram-se a retirar, agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e o irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todos, e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desaparecem sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O Sr. Januário atendeu abrindo a ampla vidraça. Fundamentalmente espantado, reparei que três rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram, de repente, no peitoral. Interrogaram em voz alta: Como é? Fernando, vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Anicete lhes dirigiu significativo olhar, repelindo-os. Não tão somente por essa medida, tão somente com essa medida a desaparecer. E então aqui, é interessante que os três rostos que surgiram eh, são rostos de comparsas de Fernando. Comparsas de Fernando nos excessos materiais. Claro que sabemos que em todas as ações da nossa vida corporal vamos criando amizades boas e amizades más. E na altura do desencarno, essas amizades procuram-nos. Somente por olhar a Aniceto e as três entidades retiraram-se. Que interessante. Pois Aniceto não precisou dizer nada. Isto reflete o que representa Aniceto espiritualmente. E Aniceto melhorou o estado de coma. E Aniceto melhorou o estado de coma e logo, após alguns minutos em que o nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnar a anunciar aos parentes moribundo. Melhoraram os prognósticos. A pulsação inexplicavelmente está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. Aqui, e por um motivo extremamente importante, Aniceto enganou a família de Fernando. Mas este engano não seja uma coisa maldosa. É um engano, mas assim foi a forma de conseguir o seu objetivo de o ajudar a desencarnar. Sem mais sofrimentos acrescidos. Sem os sofrimentos dos familiares que estavam a orar para ele não ir. Sofrimento dos familiares que estavam a orar para que ele estivesse junto deles. E isso só faz ainda mais, no momento, para não faz mais, suplica para, para, quem está a desencarnar. E foi o que estavam a fazer. Isto só é prejudicial para quem está a desencarnar. Foi o que estavam a fazer os familiares. E nisto Aniceto, de uma forma manhosa, salvo seja, enganadora, mas um engano completamente benéfico para Fernando, o vai ajudar a desencarnar sem mais sofrimentos acrescidos do que aquele que o espírito de Fernando já tinha. Então, vamos voltar ao nosso texto. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante, pelas melhoras havidas, assentaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou a Anicete a serenidade do ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando dos espojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, à qual por fim parecia estar preso moribundo por extenso cordão, tal como se dá nos nascimentos terrenos. Anicete cortou com esforço. O corpo de Fernando deu uma extremação, chamando o médico humano ao novo quadro.
a operação não fora curta e fácil. Demoraram-se longos minutos, durante as quais vi o nosso instrutor empregar todo o cabedal da sua atenção e talvez das suas energias magnéticas. E aqui vou voltar a parar. Então, este processo de desligar o laço que liga o corpo físico ao espírito, enobrece a visão espírita de que a morte não é uma coisa instantânea, mas um desligamento gradual dos laços perispirituais. No livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, no item 136, durante a vida, está escrito, durante a vida o espírito está sempre preso ao corpo por um cordão fluídico. Seja qual for a distância a que se transporte, o cordão serve para o chamar, desde que a sua presença se torne necessária. Só a morte rompe esse laço. Então, o desligamento do cordão fluídico, ou também, que eu chamo de cordão de prata, é a última etapa do processo de desencarne, marcando a ruptura definitiva entre o espírito e o corpo físico. Este processo é gradual. Não é chegar, desligar e está. Não. Isso acontece de uma forma gradual. Dependendo do desprendimento moral e do desapego, ou melhor, não do desapego, mas do apego que tenha esse espírito à matéria. Equipes espirituais frequentemente amparam nesse momento, que pode ser lento para os espíritos apegados, garantindo a libertação completa. Então, o que é o cordão fluídico? Poderei dizer que é um laço semimaterial fluídico que une o perispírito ao corpo físico, transmitindo entre eles a energia vital. Geralmente, o processo de desligamento ocorre após a morte clínica, mas em casos de apegos, como é o caso de Fernando, pode demorar e ser complicado. Pode... Então, aqui, quando eu falava do processo de desligamento, geralmente ocorre após a morte clínica, vou repetir essa parte. Mas em questão de apegos, como é o caso do Fernando, é complicado. Pode haver uma revitalização energética onde o perispírito continua drenando energias ao corpo logo após a morte. Então, é que aqui há uma coisa que todos sabemos, nós já estamos no espiritismo há muitos anos, que o amparo espiritual, no caso do desencarne, é uma coisa real. E por vezes fala-se que são espíritos amigos ou familiares que costumam auxiliar o processo de tranquilizar o desencarnante. Embora se possa acontecer de imediato o rompimento em espíritos mais evoluídos, recomenda-se sempre, e segundo eu sempre ouvi dizer, desde que comecei a estudar o espiritismo, que esperar cerca de 24 a 72 horas para haver cremação, garantida a liberdade total, evitando dores no perispírito, especialmente se o cordão ainda não foi desfeito. É que a cremação é algo que está muito usual, mas em questão de libertação do cordão, em separação do corpo físico com o espírito, eu acho que sempre ouvi dizer, como disse, é que 24 a 72 horas é quando deve ser feita a cremação, para dar tempo para o desligamento completo. É que o rompimento total do cordão de prata liberta o espírito para o plano espiritual, encerrando aquela ligação
Com matéria, eu acho que deve ser cuidado nesse aspecto, da questão da cremação, e acho que foi importante para mim, acho que foi importante falar nisto. E vamos continuar com o nosso texto. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita, penetrou no quadro. Perdão, tenho um problema aqui no computador que está-me a apagar e desligar. Ok. Vou repetir. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita, penetrou no quarto, ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Anicete e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrira a janela, porque, semelhante menosprezo a um agonizante, retirando-nos da residência, um instrutor me fitou atento e, antes de formulasse qualquer pergunta, esclareceu: Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E depois de calar por momentos acrescentou. Depois de calar-se, perdão, por momentos acrescentou. Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Peço desculpa que voltou-me a saltar, não sei o que está a passar. Vou repetir. Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros de regrados. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há mais de 20 séculos. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na Terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo o homem terá cuidado nas escolhas das suas testemunhas. E chegamos ao fim do nosso capítulo, mas antes eu queria mencionar o seguinte. Aniceto, quando diz que cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Nós sabemos que cada indivíduo cultiva as afeições e companhias baseada em afinidades morais, em suas afinidades morais, o que define a sua realidade espiritual e atrai espíritos com vibrações semelhantes. As escolhas feitas na Terra, elas determinam o ambiente do pós-morte, sendo as afeições desregradas ou elevadas, colhidas, conforme a semeadura de cada um. Aqui temos a afinidade vibratória, porque e antes de dizer isto, eu queria dizer que pelo aquilo que acabei de mencionar, nós sabemos que quando chegamos ao plano espiritual somos aquilo que somos na Terra. Nós não mudamos. Nós não chegamos lá e vamos viver um mundo de paz, de amor, desde que nós tenhamos tido uma vida completamente apegada ao materialismo, às más ações. Daí que
o ser humano, digo que o ser humano é o construtor do seu destino, colhendo na vida o que planta com as suas próprias ações e com as suas próprias intenções. E esta frase que eu li destaca que a liberdade de escolher paixões e vícios resulta nas consequências imediatas no plano espiritual. O cultivo gera a colheita, não é? E a doutrina espírita realça o aperfeiçoamento moral como objetivo, sugerindo que o cultivo das afeições elevadas e a prática do bem facilitam a transição para o plano espiritual. Resumindo, a vida no plano físico é um período de nós ganharmos conhecimentos, onde o espírito cultiva afeições que determinarão as suas companhias no plano espiritual. Eu queria mencionar que esta parte em que, no texto em que está escrito que, segundo Paulo de Tarso aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, o homem está rodeado por uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, espíritos guias e antepassados, que observam e influenciam a sua caminhada na Terra sem barreiras físicas. Eu destaco que essas testemunhas podem incluir benfeitores espirituais ou amigos espirituais da mesma harmonia do espírito em questão. No capítulo 26, no livro O Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, nesse capítulo 26, sobre o tema afinidade, Emmanuel aborda a influência mental e a sintonia espiritual entre os desencarnados e encarnados. Emmanuel destaca que nos ligamos a quem nos afina, afiniza, a quem tem a mesma sintonia que nós. E essa sintonia é feita com pensamentos, com conversas, alimentando relações, o que existe constantemente renovação mental para o bem. Sobre a sintonia mental, o homem vive como que imerso em um oceano de pensamentos, absorvendo influências alheias, espíritos encarnados ou não, que se afinizam e afinam com a sua própria condição mental. Nós somos impulsionados a conversar e a agir em sintonia com um grupo de espíritos a que nos ligamos. A condição mental determina se o indivíduo é sustentado por benfeitores ou influenciado negativamente. Como é que nós podemos fazer essa renovação constante? Ela é feita com trabalho, com serviço, com aprendizado, e amar-se são imperativos para a nossa elevação e a sintonia com espíritos superiores. Este livro que eu mencionei, O Roteiro, é uma obra que visa o aprimoramento utilizando princípios espíritas baseados no Evangelho de Jesus Cristo. Este capítulo reforça a responsabilidade sobre o que pensamos, a responsabilidade sobre com quem mantemos sintonia nas esferas espiritual. Entendo que o quanto um mentor como aniceto pode aumentar as percepções dos seus aprendizes para que possam ser capazes de ver, ouvir e sentir da forma mais melhorada os seus ensinamentos. Nós podemos então até verificar que neste capítulo que não é possível a mãe ou outro parente interferir nos destinos que o espírito acolheu para si mesmo, com o tipo de vida que escolheu, como foi o caso de Fernando. A razão impera em lugar da emoção. A razão impera em lugar do sentimento mais imediatista dos envolvidos. Somente nos casos onde tenham conquistado esse merecimento,
o espírito que desencarna poderá ser imediatamente conduzido por um parente ou um amigo por uma colónia ou posto de atendimento. Por isso os encarnados também precisam, os encarnados, nós, também precisamos entender que nada adianta fazer preces pedindo para ele ir para o céu, como se diz na terra, pois ele irá para onde fez, por merecer. Mas podemos e devemos, sim, pedir a Deus que o ilumine e receba os auxílios divinos. Temos uma explicação mais correta para os fenómenos de melhoria repentina que muitos espíritos têm antes da morte. Trata-se de intervenções médico-espíritas para quem desencarna possa se ver livre de influências externas, como o pesar, compaixão de parentes ou de amigos, e muitas vezes de espíritos sofredores que se ligam pelo seu comportamento e pelo seu pensamento. E assim, meus amigos, chegamos ao fim do estudo deste capítulo 50, que é um capítulo extremamente interessante e acho que muito importante para nós percebermos bem ou compreendermos melhor ou entendermos aquilo que nunca entendemos sobre o momento do desencarne. Neste caso, o desencarne de Fernando. Mas agora quero primeiro agradecer ao mentor deste trabalho, aos guias espirituais, ao nosso Mestre Jesus, por um momento que permitiste neste tudo. Mas também, Jesus, te peço por todos aqueles que estão sofrendo, pelas tempestades que têm havido, pelos cheias que têm levado, o caos, a morte também, a várias regiões deste pequeno país. Por todos aqueles que sofrem por não terem casa, por todos aqueles que sofrem por terem fome, por todos aqueles que esperam ajuda que ainda não tiveram há 2 semanas. Que Jesus permaneça com eles, agora e sempre. E que assim seja. Mas antes, vou passar o Pai Nosso aramaico. Pai Nosso, que espero seja do vosso agrado. O verdadeiro Pai Nosso, e não aquele que dizemos atualmente, que foi sujeito a alterações. Vejam as comparações e percebam a realidade deste Pai Nosso. O verdadeiro. Ab wunderbar Maya, net kado shmoch, teitei mau putach, nechwit viana haikana, de bashmaya af bahar, havlan lachmat sunkanan yomana, wash boklan chaubein wachtahin, haikana dafchanan shwachan lachayubein, wela tachlan lenisuna, ela patsan min bisha, metode lachem mauputa, wahaila wateshbuhta, lahalan naumi. Amen. Espero que tenha sido vosso agrado. Obrigado
por terem estado comigo neste estudo do capítulo 50. Voltarei para a semana com o último capítulo deste livro, Os Mensageiros. Muita paz, muito amor. E se puderem, ajudem aqueles que estão sofrendo nas regiões. Em Portugal, estão sofrendo nas regiões, em Espanha, aqui ao lado, em Marrocos e por a Europa fora. Que Jesus permaneça sempre com eles, agora e sempre. E que assim seja.